Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o W. Casimiro e esse é seu canal Discernimento. Vinheta, por favor. E vamos lá, eu gostaria de começar essa edição do nosso canal Discernimento deixando uma frase para você meditar nela, que diz assim: aquele que tem e não sabe que tem, é como se não tivesse. Pegou essa? Aquele que tem e não sabe o que tem e que tem, é exatamente como se não tivesse. Em cima disso, daqui a pouquinho nós vamos ver um texto das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de tratar com vocês, nessa edição, quantas pessoas têm grandes coisas, mas infelizmente não sabe que tem. E você sabia que tudo aquilo que nos é necessário, o Altíssimo deixou à nossa disposição e totalmente de graça? Pense um pouco naquilo que te é verdadeiramente necessário, aquilo que a humanidade, aquilo que nós verdadeiramente precisamos. E não o lixo que tem se empurrado para nós. Que muitas vezes nós pensamos que necessitamos de coisas. Na verdade, não vão fazer diferença nenhuma para nós, né? Talvez você pense que você precisa muito do seu automóvel, e assim você precisa de combustível, que você precisa de tantas outras coisas, mas o que é essencial para nós? E meditando sobre isso, um dia Deus me deu discernimento de que nós precisamos daquilo que é essencial para nós. Eu chamo de 3 As. 3 As, isso. O primeiro A é o ar que nós respiramos. Sem ele, não podemos de forma alguma viver. Só que é interessante que nós respiramos tão automaticamente que nem paramos para pensar, né? Essa bênção que Deus nos deu, o oxigênio, que estamos vivos, que estamos respirando. O Criador nos fez do pó da terra e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E eis-nos aqui, olha isso. O segundo A é o A de água. Ah, mas a água nós temos que pagar por ela. É que impuseram isso sobre nós, né? Mas nós sabemos que debaixo da terra, dependendo da região, nós temos abundância de água, de águas. E no céu a chuva que o Criador nos concede, nos dá, e não cobra absolutamente nenhum centavinho por isso. Olha isso. E o terceiro A, que é essencial para nós, é o A de alimento. Ah, mas o alimento nós compramos. O alimento, na verdade, que nós precisamos, ele vem da natureza. Ele vem da vida que o Criador colocou na semente. E você já parou para prestar atenção? Uma semente que você planta, que você joga na terra, tempos depois aquilo brota, e Deus nos devolve centenas e centenas e centenas de frutos de uma semente só. Então eu gostaria que você discernisse isso. Aquilo que te é essencial vem de Deus e Ele não cobra absolutamente nada.
Isso é para você que está desesperado, com contas, agitado com o dia a dia, com preocupações. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus ensinava aos seus discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Nós vamos crer de todo o nosso coração no Criador. Eu até deixei aqui para mostrar para vocês. Olha que coisa bonita que nós temos aqui. Será que você consegue discernir? Será que você conhece? Opa, tá sujando aqui. Será que você conhece que mudinha é essa? Que planta que é essa daqui? Olha que beleza, né? Deixa eu ler aqui, a produção deixou para nós aqui, dentre vários outros, alguns dos benefícios que essa planta aqui, crescendo, se torna uma árvore, ela pode nos conceder, né? Vamos lá? Melhora as doenças inflamatórias, contribui com o controle do colesterol, ajuda no controle da pressão arterial, prevenção, ela previne do envelhecimento precoce, proteção para os olhos, aumenta também a hidratação e o brilho do cabelo, né? Olha que coisa bonita. Isso aqui num vasinho, né? E que às vezes me deixa impressionado é quem mora em apartamento tem que plantar em vaso, né? Mas ela não pode ficar aqui por muito tempo. Isso aqui cresce bastante, vira uma árvore frondosa. Você já discerniu que árvore é essa? Deixa aí nos comentários, no final dessa edição eu falo com vocês. Mas como eu estava dizendo, o que mais me impressiona, às vezes a pessoa tem um vasto pedaço de terra e ela não tem coragem de plantar absolutamente nada. Fica esperando a ajuda do governo, Bolsa Família, auxílio pé de meia, auxílio gás, auxílio tantas outras coisas, quando o socorro, na verdade, vem do Senhor, né? E você tem terras, o mato está aí crescendo, e você vive reclamando da vida. Por que você não planta uma árvore como essa? E tantas outras sementes aí. Você pode fazer uma plantação de verdura. Porque nós precisamos discernir que nós precisamos urgentemente sair debaixo dessa imposição, desse controle que estão querendo impor sobre nós, tá? Preste muita atenção nisso, tá? E, como eu disse a princípio, uma passagem da Bíblia Sagrada em em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 38, e que diz assim: a morte que havia na panela é tirada. E essa morte foi tirada pelo grande servo de Deus, o profeta Eliseu, que tinha discernimento espiritual. Aliás, todas as pessoas que verdadeiramente andam com Deus, elas têm essa percepção, elas têm esse discernimento. A época era a época de fome. Um grupo de jovens que eram praticamente alunos de Eliseu, que estavam se preparando para serem futuros profetas. Eles chamaram, né, quando Eliseu voltou novamente a uma cidade chamada Gilgal, eles reclamaram com Eliseu do período de seca, do período de fome. E a primeira coisa que Eliseu mandou que eles fizessem, que tirasse a panela, não qualquer panela, tira a panela grande e coloca ela no fogo. Ele já está dando os princípios da fé, né?
A fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então creia de todo o teu coração. Tira a morte da panela, tira a morte de dentro da sua alma, dos seus pensamentos. Dias melhores virão, se Deus é por nós. Tá vendo só? Você conhece. Então pratique isso. E assim que ele mandou tirar a panela grande, colocar ela ao lume, colocar ela ao fogo, ele deu a ordem para que os moços fossem atrás de ervas no campo. Olha aí. Eles passando fome, e a natureza, como sempre fez, né? Desde que não haja idolatria, a natureza produz aquilo que nós precisamos, enviado pelo nosso Pai Celestial. Mas a Bíblia diz que somente um que se dispôs a sair e a colher as ervas, né? Eu pergunto, e os outros? Né? Talvez dominados ali pelo mau pensamento, dominados pelas circunstâncias. Os filhos de Deus não são guiados por vista, são guiados por fé. Enxergar além do que os olhos naturais possam ver, né? Nas suas orações, peça a Deus, ilumine os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Só que infelizmente a Bíblia nos diz que esse que saiu, que teve ânimo pelo menos, né, para sair a colher as ervas, ele não tinha conhecimento, né? Aliás, o que está acontecendo bastante conosco nesses dias, né? Aquilo que nos é importante, que deveria de verdadeiramente ser ensinado nas escolas, não é ensinado mais, né? Nós não sabemos discernir uma planta, quantas plantas são, na verdade, medicinais. Aliás, todo medicamento vem da natureza, né? Essa que é a verdade. E nós nem conhecemos, nós nem sabemos, né? Eu lembro até de uma música, eu não sei se o autor é o Djavan, mas ele canta essa música, que ele diz assim: sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Sabe lá. Pois é. E tem muitas pessoas assim, exatamente nessa situação, morrendo de sede em frente ao mar, padecendo das mais terríveis enfermidades, e no quintal dela tem ali uma planta medicinal que ela não faz a menor noção do que é aquilo, né? Por isso que eu disse, volto a repetir, aquele que tem e não sabe que tem, é como se não tivesse. Mas vamos buscar conhecimento. Então esse que saiu a procurar as ervas, ele não tinha vasto conhecimento, e ele acaba pegando uma erva que é venenosa. Colocaram-se então aquela erva na panela para se fazer ali uma sopa ali para os futuros profetas. Cozinhou aquilo e eles só foram discernir quando colocaram na boca, né? Não conseguiram discernir visualmente, não conseguiram discernir, né? Talvez pelo olfato. Ninguém havia ouvido falar daquele tipo de plantação, não conheciam. Somente pelo paladar é que eles foram perceber, e a Bíblia nos conta que um deles gritou: homem de Deus, a morte na panela. E o que chama atenção nessa passagem é a importância do discernimento e a importância de nós andarmos com Deus, né? Porque assim que gritaram para o profeta Eliseu, o profeta mandou que se trouxesse para ele um pouquinho de farinha. Escuta, vocês têm farinha aí? Temos sim. Traga um pouco para mim. E assim trouxeram a farinha. A Bíblia nos conta que Eliseu pegou aquela farinha e jogou dentro da panela. Simples assim. E a Bíblia diz que já não havia mais morte na panela.
Tenho certeza que esse conhecimento veio da presença de Deus, do Espírito de Deus que estava sobre o profeta Eliseu. Esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se você clamar a Deus, se você buscar Deus, Ele estará sobre você, dando o discernimento que você precisa. Os nossos maiores problemas e dificuldades, eles não são absolutamente nada diante da grandeza do nosso Pai Celestial. Às vezes você está aí, como se diz, arrancando os cabelos, tentando resolver essa situação e é tão simples, né? Quando nós temos a direção de Deus. Na nossa próxima edição a gente vai continuar nesse tema, tá bom? E para você que conhece, né? Parabéns pelo seu conhecimento e passe conhecimento, tá? Principalmente para a juventude. É importante nós conhecermos, né? Isso aqui é um pé, será futuramente um pé de abacate, né? Tá pequenininho ainda, mas vai crescer e vai produzir centenas, né? Centenas e centenas desse fruto tão bom, né? O abacate. Tá bom? Bom, por enquanto é isso. A gente tem um encontro marcado na nossa próxima edição. É um prazer muito grande estar com vocês. E eu espero que você ative o sininho, deixe aí o seu like, deixe o dislike, deixe o seu comentário. E eu aguardo você na próxima edição, tá bom? Vem comigo que eu vou contigo. Esse é o seu canal Discernimento. Ele tem o intuito de trazer livramento e, na medida do possível, ampliar o meu e também o seu conhecimento. Um forte abraço.